Lugar, a Bíblia não fala diretamente das carícias orais. O que isso indica? Que é uma questão de opinião. Eu sou daquela opinião de que em time que está ganhando não se mexe. Aqui é Salomão falando para a esposa. Seu umbigo tem forma perfeita, como taça cheia de vinho de boa mistura. Você pode se perguntar, mas aonde fala aqui de carícia oral? Fala, e vou lhe dizer o porquê. A palavra umbigo, no hebraico, ela tem uma outra tradução. A palavra umbigo se refere à vulva da mulher. O que Salomão está dizendo é que a vulva da mulher tem forma perfeita e como taça cheia de vinho de boa mistura. Ou seja, a pessoa coloca a boca ou não numa taça de vinho? Coloca. O que eu quero transmitir é o seguinte: se a Bíblia não tem uma posição direta, mas tem uma postura indireta, isso significa que cada pessoa tem que respeitar a opinião da outra. De acordo com a grande maioria dos psicólogos cristãos, e especialmente de acordo com a Bíblia, de acordo com Salomão, que quando beijava o corpo de sua mulher em Cantares 7:2 não enxergava uma placa de pare em certos lugares do corpo, Deus não proíbe a carícia oral. Este livro aqui é muito interessante. É o livro Entre Lençóis, do Dr. Kevin Leman. Ele é um psicólogo cristão e este livro é da editora Mundo Cristão. Eu vou até deixar aqui o link na descrição do vídeo para você ler. Tem um capítulo aqui que é muito interessante. O título é Deleites Orais. O autor ensina até como é que se faz a carícia oral. Mesmo ele ensinando homem e mulher como é que se faz um sexo oral bem feito no seu cônjuge como preliminar, não. Foi uma surpresa para mim ouvir a voz adventista na Novo Tempo dando sua aprovação e até mesmo ensinando como fazer um sexo oral bem feito. E o Leandro não é o único que nos quer fazer crer que essas práticas estão corretas no casamento, que Deus aprova esse tipo de coisa e que a Bíblia não tem nada a dizer em contra. Vemos com isto que o Leandro aprova o sexo oral mútuo, que o homem faça na mulher e a mulher faça no homem. Com sexo oral, devemos entender o estimular os genitais um do outro com a boca e língua, como parte das preliminares. Será mesmo que Deus aprova esse tipo de prática na relação matrimonial? Será mesmo que a Bíblia não tem nada a dizer com respeito a isto, mesmo que seja indiretamente? Será mesmo que tudo é uma questão de opinião? Fique até o fim para descobrir. Estatísticas dizem que ao redor de 80% dos casais já praticaram ou praticam regularmente o sexo oral. 8 de cada 10 mulheres dizem que fazem sexo oral no seu parceiro. E somente 4 de cada 10 homens dizem que fazem sexo oral na sua parceira. Era o ano de 1987. Os pastores do Rio Grande do Sul, com as suas esposas, estávamos reunidos no IACS, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, em Taquara, no Rio Grande do Sul, para um congresso de pastores. E então, quando o palestrante, que era um dos dirigentes da associação, falou uma frase que deixou a igreja muda, em silêncio total absoluto. O silêncio era tão grande que se podia escutar um alfinete cair no chão. Ele disse o seguinte: existem esposas que chupam e lambem o pênis do seu esposo como se fosse um pirulito. E depois o esposo faz a mesma coisa no clitóris da sua esposa. E depois ele seguiu dizendo que um pastor que faz esse tipo de coisas não pode ter êxito no seu ministério, que Deus não pode abençoá-lo. Que interessante, né? Os tempos mudaram. Hoje os pastores não falam mais disto. E se falam é para dar o seu aval, a sua aprovação e ainda ensinar como fazer um sexo oral bem feito. Por que existe essa tão grande diferença de opiniões? Por que não se fala a verdade bíblica? Teólogos, instrutores bíblicos, sexólogos, psicólogos, todos parecem estar de acordo que a Bíblia não tem nada a dizer a respeito. Portanto, é uma questão de opinião, como diz o Leandro.
Sei que existem opiniões variadas a respeito, mas a grande maioria acha que não está errado se for feito com mútuo consentimento. O Leandro recomenda um livro chamado Entre Lençóis, e em específico um capítulo intitulado Deleites Orais. Diz que é um psicólogo cristão, mas devemos entender que nem tudo o que se escreve ou se faz em nome do cristianismo está correto. O Leandro apresenta argumentos muito pobres, tal como esse da placa de pare. Ora, na vida real você não vai encontrar uma placa de pare em nenhum lugar, mais que nas encruzilhadas das ruas, que tem a placa de pare quando você está dirigindo. Fora disso não vai encontrar em nenhum lugar. Quando você está no supermercado e passa pela seção de bebidas alcoólicas, você não vê ali uma placa de pare, ou vê? Não. Quando passa no supermercado pela seção que vende cigarro, você passa na frente, você não vê ali uma placa de pare, vê? Não, claro que não. Pois é, Deus nos fez seres racionais, assim dizemos, Racionais é que podem pensar, analisar. Deus nos dá uma consciência, que ela deve ser calibrada pela palavra de Deus. E em base a isso devemos tomar as nossas decisões. Deus nunca força a obediência aos seus mandamentos. Veja bem, no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 124, diz assim: o Espírito Santo não obriga os homens a seguir determinada conduta. Somos agentes morais livres. E quando se nos há dado suficiente evidência quanto a nosso dever, compete-nos decidir a conduta a ser tomada. Então isso está bem claro. Deus não força a obediência, Deus nos dá convicções, evidências, e Ele espera que nós decidamos fazer de acordo com as nossas convicções e evidências que Ele nos dá. Ok? Então, o Leandro afirma categoricamente que umbigo significa vulva em hebraico. Há muitos estudiosos que discordam esta afirmação. Poderia citar aqui vários. Aliás, eu tinha preparado vários estudiosos que chegaram a uma conclusão totalmente contrária, dizendo que a melhor tradução desta palavra realmente é umbigo. Mas eu acho que nós não precisamos mais evidências, precisamos ter uma convicção bíblica. É isso que vamos fazer. Uma coisa é certa, secreção vaginal não é para beber. Como diz ele, a vagina tem secreção, tem líquido, e então colocar a boca. Deus não fez a secreção vaginal para beber, é para lubrificar a vagina e ter uma penetração sem dor. É antinatural, antinatural. Me lembro quando a minha filha estava por casar. Ela tinha 23 anos. Nunca havia tido uma experiência sexual antes. Igualmente o seu noivo. Nunca havia tido sexo, nenhum dos dois. Os dois eram virgens. Eu lembro que na noite anterior à sua boda, eu perguntei: filha, você sabe o que você vai fazer amanhã na lua de mel? A resposta foi pronta e direta. Mais direta do que eu poderia pensar ou imaginar. Ela disse: sim, papai. Não deixar ele colocar o pênis nem na boca, nem no ânus. Só na vagina. E eu falei: exatamente, muito bem, que Deus abençoe o casamento de vocês. Que interessante, eu nem minha esposa nunca tínhamos falado nada para ela a respeito disto. De onde que ela saiu com essa ideia? É uma coisa antinatural. A boca e o ânus não são órgãos de penetração. Deus só fez um, a vagina, foi feita para o pênis e o pênis para a vagina. Vamos ver vários textos bíblicos e também alguns textos de Ellen White, a profetisa da Igreja Adventista. Sim, nós cremos que a Ellen White foi profetisa, recebeu visões e orientações de Deus. E o que ela fala é inspirado por Deus. Agora, se você nunca ouviu falar de Ellen White e não crê que ela foi inspirada por Deus, não critique antes de ler. Meu conselho é que você leia alguns livros dela e então você vai saber se ela é ou não inspirada por Deus. O meu conselho é que você comece com o livro Caminho a Cristo, de Ellen White. Depois pode ler O Desejado de Todas as Nações.
que é uma das maiores biografias do mundo acerca de Cristo, biografias de Cristo, que ela escreveu. Quando você lê estes livros, isso vai tocar o seu coração, vai comover a sua alma, e você vai ver que é uma escritora que não é uma escritora qualquer. Leandro crê a mesma coisa, e ele não apresentou nenhuma citação dela. Interessante. Claro, se você espera encontrar na Bíblia a palavra sexo oral, vai se desapontar, porque a Bíblia não menciona a palavra sexo oral. Nem tampouco os escritos de Ellen White mencionam as palavras sexo oral. Mas, como diz o ditado, para um bom entendedor, uma palavra basta. O sexo oral hoje em dia é exaltado, tanto por pagãos como por cristãos. Se chama deleites orais, carícias orais. E dizem que é uma coisa natural no relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Ora, é uma coisa natural entre um relacionamento entre um homem e um homem? É uma coisa natural no relacionamento entre uma mulher com uma mulher? Acontece que nós, como cristãos heterossexuais, condenamos esses grupos de pessoas, mas fazemos exatamente as mesmas coisas que eles fazem com a nossa esposa e com o nosso esposo. Onde está a coerência disto? O livro de Lucas, capítulo 16, versículo 15, na Almeida Revista e Atualizada, diz assim: pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Já na versão King James diz: porque o que é altamente estimado entre os homens é uma abominação aos olhos de Deus. E na nova versão transformadora diz: aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Um bom exemplo disto é a masturbação. Não vamos falar hoje sobre a masturbação, vamos colocar só como um exemplo. Por exemplo, sabiam vocês que existe um Dia Internacional da Masturbação? Sim, dia 28 de maio. Se você procura na internet, todos os psicólogos cristãos, sexólogos e pastores, todo mundo diz que a masturbação é algo saudável, importante na vida da pessoa, seja ela adolescente ou adulto. Já vi até na internet pessoas que recomendam a masturbação para homens e mulheres casados. A masturbação, dizem eles, tanto masculina como feminina, pode trazer diversos benefícios para a saúde física e mental. Entre eles, destaca-se a melhora do humor, a redução do estresse, o fortalecimento do assoalho pélvico, a melhora do sono e a possibilidade de um maior autoconhecimento sexual. Então, a masturbação é exaltada como uma coisa boa e saudável para todos. Mas o que pensa Deus da masturbação? Ora, a palavra masturbação não se encontra na Bíblia. Não, mas a mensageira de Deus, Ellen White, diz nos seus escritos que este vício é uma abominação à vista de Deus. É excessivamente pecaminoso, degradante, asqueroso e fechará as portas do céu ao que o pratica, se a pessoa não se arrepende e abandona este hábito. Eu apresento isso para você ver a diferença, o contraste grande que existe o conceito cristão do mundo de hoje em dia e o conceito bíblico, porque a Bíblia tem princípios, onde se aplica essas coisas como masturbação, sexo oral, que já vamos ver. Agora vamos à pergunta de $1 milhão. Sexo oral é pecado? A Bíblia proíbe o sexo oral? Vou responder essa pergunta com outra pergunta. A Bíblia proíbe a maconha? A palavra maconha não se encontra nenhuma só vez na Bíblia. E como diz o Leandro, se não está na Bíblia, é uma questão de opinião. Imagine a seguinte cena. Você é membro de uma comissão da igreja e tem um interessado que quer se batizar, tudo está em ordem com a vida dele, a única coisa é que ele fuma maconha recreativa. Em vários estados dos Estados Unidos, é permitido fumar maconha de maneira recreativa. E até mesmo se prescreve por alguns médicos para certas condições de saúde.
Então a pessoa diria, mas isso não está na Bíblia. É uma questão de opinião. Eu quero seguir fumando a minha maconha recreativamente e eu quero me batizar. O que você faria? Aceitaria a sua ideia? Aprovaria o seu batismo? Ou não? O que nós diríamos é o seguinte: não, claro que não. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Esta é a razão bíblica que daríamos. E estamos totalmente corretos. Se aplica a isto. A maconha, o cigarro e outras coisas que a Bíblia não menciona por nome, se aplicam a 1 Coríntios 3, 16 e 17. Aliás, tudo o que enfraquece o corpo, diminui a longevidade e atrai sobre nós a doença, se aplica em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Lógico que vai muito mais além do que cigarro e maconha. Por exemplo, todas aquelas comidas que nós comemos que, apesar de serem saborosas, fazem mal para a saúde, quando consumimos, aquele chocolate, aquela pizza, aquele sorvete, carnes gordas, salsichão, churrasco, etc, etc, café, bebidas cafeinadas, todas essas coisas e muitas outras fazem mal para a saúde, diminuem a longevidade e trazem doença e degradação ao nosso corpo, não somente ao corpo, à mente e à alma. Portanto, se aplica em 1 Coríntios 3, 16 e 17. É um agravante pecado contra Deus, uma ofensa contra Deus e um crime contra o nosso corpo usar esse tipo de alimento. Mas isso ninguém fala. Isso ninguém fala. E vai mais além ainda. Pecado número 1 dos cristãos é comer a todo momento. Acorda de manhã, toma um cafezinho com um pedacinho de pão, alguma coisa, daqui um pouquinho estão comendo outra coisa, daqui um pouquinho outra coisa, depois vem um almoço, um lanche da tarde e outra coisinha, estão toda hora picoteando comida. Isso é um crime contra o seu corpo. E é um pecado e é ofensivo contra Deus. Deus não nos fez para estar comendo todo momento. Existem horas regulares para refeições. Está vendo aonde vai a coisa? Comer é uma coisa legítima que Deus deixou. Mas se comemos de maneira errada, se comemos artigos de alimentação que fazem mal para o corpo, é ofensivo, degradante e é um pecado contra Deus. A mesma coisa se aplica ao sexo. O sexo na vida matrimonial, entre esposo e esposa, é lícito. Deus deu o sexo como uma bênção para ser desfrutada no casamento. Agora, se você que me ouve vive junto com alguém, tem uma vida conjugal, mas não é casado ou não é casada com ele, já está errado, porque a Bíblia condena sexo fora do casamento. Regularize a sua vida com Deus. De que maneira? Case com a pessoa com a qual está vivendo e regularize a sua condição diante de Deus. Então o sexo é uma bênção de Deus no casamento. Deus deixou o sexo. Sexo é bom, mas se fazemos de maneira errada, se praticamos perversões sexuais, coisas que são abomináveis, ofensivas a Deus, o sexo passa a ser uma maldição. Agora, 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É o levar ao excesso o que é lícito, o que o torna grave pecado. Conselhos para a Igreja, página 137. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 38 e 39.
Deus não condenou os antediluvianos por comerem e beberem. Dera-lhes os frutos da terra em grande abundância para suprirem as suas necessidades físicas. O seu pecado consistia em tomar esses dons sem gratidão para com o doador e aviltar-se condescendendo com o apetite sem restrições. Comiam demais, comiam a toda hora, comiam alimentos que não eram saudáveis, preparados de maneira insalubre. Era-lhes lícito casarem. O matrimônio estava dentro da ordem determinada por Deus. Foi uma das primeiras instituições que ele estabeleceu. Deu instruções especiais concernentes a essa ordenança, revestindo-a de santidade e beleza. Essas instruções, porém, foram esquecidas. E o casamento foi pervertido e feito com que servisse às paixões. Uma idêntica condição de coisas existe hoje. Aquilo que em si mesmo é lícito é levado ao excesso. E se é lícito, é levado ao excesso ou desvirtuado, se torna um agravante pecado contra Deus. As paixões. Casamento é um manto para cobrir as paixões mais degradantes e as perversões sexuais mais degradantes e humilhantes. Assim é hoje em dia. Não existe diferença para com os tempos antediluvianos. Vamos ver então o primeiro princípio bíblico. E esse é o princípio da lascívia. Gálatas capítulo 5, 19 e 21, na versão Almeida Revista e Atualizada, diz o seguinte: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Menciona aqui 3 pecados sexuais: prostituição, impureza, lascívia. Na versão King James, abaixo, aí na tela, e Almeida Fiel menciona 4 pecados sexuais: adultério, prostituição, impureza, lascívia. O adultério todo mundo sabe o que é, né? Quando existe uma traição entre 2 pessoas casadas. Prostituição, pessoas que vendem o seu corpo, que é a mesma coisa que fornicação, é sexo entre pessoas não casadas. Impureza, tudo aquilo que é impuro, desde piadas sujas, pensamentos impuros, masturbação e assim por diante. Pornografia, tudo é impureza. E lascívia. Mas o que é lascívia, então? No dicionário online diz o seguinte: lascívia ou concupiscência. Lascívia é a sensualidade usada de maneira errada e sem domínio próprio. A pessoa lasciva corre atrás do prazer sexual sem se importar com os limites. É um exagero da sexualidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 4 a 5 e também o 7. Vamos examinar um pouco em detalhes esse versículo. Diz assim na revista e atualizada: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não como desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, imundícia, diz na revista e corrigida, e sim para a santificação. Interessante, aí fala aqui que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Uma tradução não muito boa. Veja bem como diz aqui a versão King James e a revista e corrigida. Diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, e não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Na verdade, no original grego, aí, aparece a palavra vaso, não aparece o próprio corpo. Este é o significado correto, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Mas como possuir o vaso? Certo? Vamos ver agora, quando um versículo é meio confuso, vamos ver outro mais fácil e tentar compreender. Veja bem, na versão King James atualizada,
Diz também assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não dominados pela paixão de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Agora, vamos comparar esse versículo com 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, está falando aos maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Aí podemos entender agora. A esposa é o vaso mais frágil. Coabitar, transar, numa linguagem bem brasileira, né? Está falando para os maridos. Maridos, quando vocês transam com a sua esposa, quando vocês coabitam, quando tem intimidade sexual com ela, façam com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Vamos voltar agora para 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5. A Bíblia de Jerusalém diz assim, que cada qual saiba tratar a própria esposa, né? Não é o próprio corpo, nem o vaso, mas a própria esposa, com santidade e respeito. Agora, a tradução certa, então, de 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5 e 7, deveria ser a seguinte: que cada um de vós saiba coabitar, intimidade sexual, né, com a sua esposa. Está falando para os maridos, que cada um de vós saiba coabitar com a sua esposa, com a sua própria esposa, em santificação e honra, não dominados pela paixão de desejo sem controle, lascívia, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus, porquanto Deus não nos chamou para a impureza ou imundícia, e sim para a santificação. Se só tivesse esse versículo na Bíblia, eu acho que seria suficiente. Nós, como cristãos, não podemos nem comer, nem vestir e nem ter intimidade sexual, igual que os pagãos, que os gentios, que aqueles que não conhecem a Deus. Eles fazem, eles comem errado, eles vestem errado, eles fazem sexo errado. Nós fazemos certo, porque Deus nos ensina através da sua palavra. Não dominados pela paixão de desejo sem controle. Lascívia, é isso aí. Desejos sem controle, incontroláveis. Tudo vale. Quando casa, tudo vale. Quando casa, ninguém casa mais hoje em dia. Pessoas se juntam, vivem junto com um tempo, depois vivem com outro. Vale tudo. Mas para Deus, não vale tudo. Porque Deus não nos chamou para a impureza, para a imundícia, e sim para a santificação. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, versículo 14. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha que interessante esse versículo. Leito sem mácula. O leito é o leito conjugal, onde marido e mulher se deitam. Sem mácula. Mácula na Bíblia é pecado. Por isso que a Bíblia diz, digno de honra é o leito, é a cama matrimonial onde não existe mácula, não existe pecado, não existe coisas ofensivas, não existe perversão sexual, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Adúlteros, todo mundo sabe o que é. Impuros são aqueles que cometem impurezas, perversão sexual no leito matrimonial com a sua esposa, com o seu parceiro. Deus julgará a estes. De maneira nenhuma entrarão no reino de Deus os que tais coisas praticam, como diz as Escrituras, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Paixões em inglês, aí a palavra é lust, imoralidade sexual, impureza de todo tipo. Impureza fora do matrimônio e impureza
dentro do matrimônio, no leito conjugal. Fugi da imoralidade. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Glorificar a Deus no vosso corpo, com as nossas ações, nossas práticas e hábitos. E glorificar a Deus no nosso espírito, aquilo que colocamos dentro da nossa mente, através dos nossos olhos e ouvidos. Aí está a pornografia, estão as impurezas e todas as coisas que nós vemos, escutamos e praticamos. Agora vamos ver algumas citações mais de Ellen White. Julgue por você mesmo. Bem poucos sentem ser um dever religioso governar as próprias paixões. Uniram-se em casamento ao objeto de sua escolha e, portanto, arrazoam que o casamento santifique a condescendência com as paixões baixas. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 221. Os que não se mantiverem em pureza e santidade não serão aceitos por Deus. Os verdadeiros filhos de Deus encontram-se profundamente enraizados em princípios que não serão abalados pelas tentações, pois Cristo está habitando no coração deles por meio da fé. Testemunho sobre a conduta sexual, adultério e divórcio, página 244, parágrafo 3. Os homens estão corrompendo o seu próprio corpo e a esposa tem se tornado uma escrava do leito, às ordens das desordenadas e vis paixões, até perderem de vista o temor de Deus. Condescender com o impulso que degrada tanto o corpo como a alma, eis a ordem da vida matrimonial. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 225, parágrafo 1. O concerto matrimonial encobre pecados das mais negras cores. Homens e mulheres que professam piedade desonram o próprio corpo mediante a condescendência com paixões corruptas, rebaixando-se mais que as criaturas irracionais. Segundo volume de Testemunhos para a Igreja, página 472, parágrafo 3. Interessante que ela menciona o concerto matrimonial encobre pecados das mais negras cores. Não pode estar falando de sexo vaginal, porque esta é a ordem de Deus. Só pode estar falando de sexo anal e sexo oral. Não existe nada mais, nada mais. Paixões corruptas, pior do que criaturas irracionais. Pode-se encontrar no casamento paixão de tão baixa qualidade como fora dele. Qual o resultado de dar livre curso às paixões inferiores? A câmara conjugal, onde anjos de Deus devem estar presentes, é profanado por práticas perversas. E porque domina deprimente animalismo, os corpos são corrompidos. Práticas abomináveis levam a enfermidades abomináveis. O que Deus deu como uma bênção tem se feito uma maldição. O Lar Adventista, página 124, parágrafo 3. Interessante, práticas perversas. Lembra que o Leandro fala que o que você faz dentro de 4 paredes não importa a ninguém. Só vocês, ninguém tem que ver. Claro, de acordo. Mas não esqueça que você tem uma plateia. Os anjos estão presentes, estão vendo tudo que você faz e anotando nos seus livros. Deus vê tudo. Deus vê tudo. A câmara conjugal, onde anjos de Deus devem estar presentes, é profanado por práticas perversas. Deus trará à luz cada palavra e ato. Ele está em todos os lugares. Esses mensageiros, embora invisíveis, são visitantes dos quartos de dormir. Olha só, visitantes dos quartos de dormir. De maneira invisível ali estão. As obras ocultas das trevas serão trazidas à luz. Os pensamentos, as intenções e propósitos do coração serão postos a descoberto. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Conselho sobre Saúde 412. Há revelações terríveis feitas a mim de homens e mulheres ligados pelos laços do casamento,
da contaminação do leito conjugal, do abuso dos privilégios do casamento, que a mulher cede seu corpo para satisfazer paixões bestiais que estão destruindo sua saúde física, moral e espiritual. A miséria indescritível que as mulheres sofrem por causa das paixões descontroladas de mentes e corações sensuais rebaixam o marido e a esposa abaixo do nível da criação irracional. E ainda assim, tudo é feito sob as vestes do cristianismo. As vestes do cristianismo, os psicólogos cristãos, os pastores que ensinam os membros da igreja a perverter o seu casamento, a cometer práticas perversas e perversões sexuais. E dizem tudo em nome do cristianismo. Não é um amor puro o que leva um homem a tornar a sua esposa instrumento para servir a sua sensualidade. É a paixão sensual que clama por satisfação. Quão poucos os homens que manifestam seu amor na maneira indicada pelo apóstolo, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, não para poluí-la, mas para santificar, purificando-a, para a apresentar santa e irrepreensível. Efésios 5, 25 a 27. Tal é nas relações conjugais o amor que Deus reconhece como santo. O amor é um princípio puro e santo. A paixão sensual, porém, não admitirá restrição e não será ditada pela razão ou por ela controlada. O Lar Adventista, página 123. Homem algum amará verdadeiramente a sua esposa, quando ela se submete pacientemente a tornar-se sua escrava e servir às suas depravadas paixões. Tais homens são piores que os animais, são demônios em forma humana. Não conhecem os elevados, enobrecedores princípios do amor verdadeiro e santificado. Conselhos para a Igreja, 139. Vamos ver um pouco agora sobre as preliminares da relação íntima no casamento. Parece que o problema são as preliminares, não é? Parece que a culminação do ato todos estamos de acordo, né? Que é a penetração vaginal com o pênis, não com algum instrumento plástico ou de borracha. Pênis. Agora, as preliminares. Alguns dizem que nas preliminares vale tudo. Será que vale tudo? Vamos ver um pouquinho o que a Bíblia tem a dizer sobre as preliminares. A Bíblia fala isto? Sim, fala. O que Deus tinha em mente nas preliminares? Deus criou o sexo, certo? No casamento. O que Deus visualizou? O que Deus tinha em mente? Vamos entrar um pouquinho agora na mente de Deus. Segundo está na Bíblia, porque a Bíblia é uma expressão da mente de Deus. Primeiro ponto. Cantares capítulo 4, versículo 11. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. Maridos, se você não descobriu ainda a fonte de leite e mel debaixo da língua da sua esposa, procure que você vai achar. O beijo. Beijo é preliminar. Uma das maiores e melhores preliminares. Beijo nos lábios. Deus fez assim. Deus fez assim. Segundo ponto, Provérbios 5, 18 a 20. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacia em os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te com as suas carícias. Os seios. Claro, os seios da mulher. Os seios não são órgãos genitais. Ok? Ali você pode fazer carícias orais. Pode beijar, pode mamar. Deus fez também para isto. Não só para amamentar a criança, mas para amamentar o esposo. Claro, por assim dizer. É um órgão sensual. É um órgão erógeno, que desperta a sensualidade no momento certo. Tá?
Terceiro, Cantares, capítulo 2, versículo 6, e o mesmo versículo se repete no 8:3. A mesma coisa. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Esta é a preliminar que Deus tinha em mente. Mas como assim? Não estou entendendo. Vamos ver, vamos visualizar a cena. A mulher deitada pode ser de barriga para cima, pode ser sobre o seu lado direito, a mulher. O homem deitado do lado dela, sobre o seu lado esquerdo. A mulher pode estar de barriga para cima ou no seu lado direito e o homem com o seu lado esquerdo na cama. Tá? O homem com a mão esquerda debaixo da cabeça da sua esposa. E com a direita ele tem livre para abraçar e acariciar o corpo da sua esposa. Sim, com a mão debaixo da cabeça você tem ainda alcance para abraçar e acariciar todo o corpo da esposa, começando com o pescoço, seios, barriga, a virilha, pernas, vai até o joelho, o braço alcança. Agora, com a boca, você não pode ir muito longe, se você mantém a mão esquerda debaixo da cabeça. Com a boca, você pode ir talvez até os seios ou até o umbigo, não vai mais. Talvez Deus tenha idealizado dessa maneira. Porque, veja bem, o propósito da relação matrimonial, da intimidade no casamento, não é simplesmente uma busca incessante de prazer. Claro, é uma fonte de prazer. É uma maneira de procriação, mas vai muito além disto. Qual o propósito do sexo no casamento, afinal? É criar laços profundos de amor um pelo outro. O sexo no casamento é para criar laços profundos de amor. Por isso, o sexo se faz rosto com rosto, genitais com genitais. É o momento que você vai expressar o seu carinho para sua esposa e ela para você. Rosto com rosto, beijando-a, falando palavras ao seu ouvido de carinho, de amor, de ternura, talvez pedindo perdão por algum momento durante o dia que ficou muito tenso e talvez renovando aqueles votos de amor e fidelidade um pelo outro. Esse é o propósito do sexo no casamento. Então, daí a da posição para a preliminar. Abraçados, um do lado do outro. E depois, então, que os dois estão prontos, aí se vai para a parte final, que é a penetração. Será que não basta isto? Será que precisamos mais do que isto para alcançar aquele prazer, aquela intimidade entre marido e mulher? Ainda não terminou. Temos outro princípio bíblico que vamos mencionar. E esse princípio bíblico é o princípio da sodomia. O que é sodomia? 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavasteis, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então aqui em Coríntios menciona uma série de pecados, entre eles o pecado da sodomia. E diz que o apóstolo não tem vergonha de dizer, tais fostes alguns de vós, antes, na vida anterior que tinhas. Claro, não tem problema. Aí está a beleza do Evangelho. O Evangelho é capaz de, pelo sangue de Cristo, de perdoar o pecador, de transformar a sua vida. Tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados, purificados em Cristo Jesus. O que é sodomia?
Dicionário online define desta maneira: significa simplesmente qualquer tipo de relação sexual considerada anormal ou não natural. Em outras palavras, todo tipo que não seja penetração vaginal. Na religião, o termo sodomia é geralmente interpretado como referindo-se à relação anal e ao sexo oral, bem como à bestialidade. Então, 3 pontos, 3 coisas compõem a sodomia: sexo anal, sexo oral e sexo com animais. Enciclopédia Britânica Online. Sodomia: quaisquer práticas homossexuais entre homens, em alusão à história bíblica de Sodoma. Número 2, como denotando relações sexuais anais, pode ser entre homem e mulher. 3, como sinônimo de bestialidade ou zoofilia, ou seja, relações sexuais entre seres humanos e animais. E 4, como abrangendo diversas outras atividades sexuais, desde contatos sexuais com menores até contatos orais genitais e relações orais entre adultos. Tudo isso é considerado sodomia. Testemunhos sobre a conduta sexual, adultério e divórcio, de Ellen White, página 119, parágrafo 3. Nenhuma partícula de impureza sodomita escapará da ira de Deus por ocasião do juízo. Aqueles que não se arrependerem e não abandonarem toda a impureza, cairão junto com os ímpios. Os que se tornarem membros da família real e constituírem o reino de Deus na terra transformada, haverão de ser santos, não pecadores. Impressionante citação. Impureza sodomita. Sexo oral é uma perversão sodomita. Lesbianismo, homossexualismo, que foi importado para as práticas heterossexuais, mesmo entre os cristãos. Nenhuma partícula de impureza sodomita escapará da ira de Deus no juízo. Arrependimento, aqueles que não se arrependerem e não abandonarem toda a impureza, lembra da impureza que hemos tratado, impureza, lascívia, cairão junto com os ímpios. Cristãos, muitos cristãos e pastores cairão junto com os ímpios e receberão a mesma condenação porque praticam as mesmas obras. Os que se tornarem membros da família real, do reino de Deus, na terra renovada, na terra transformada, deverão ser santos aqui, para que possam viver com Cristo no seu reino. Deus está santificando um povo, preparando um povo para o seu reino. E Deus não vai levar pecadores que não sejam transformados pela graça. Pecadores arrependidos e transformados, sim. Pecadores que pecam voluntariamente, pecados conscientes e voluntários, não. Deus está buscando, está preparando um povo. Devemos ser santos aqui e não pecadores. Resumo. Sexo oral é algo fora do propósito de Deus. Portanto, é ofensivo a Deus e um pecado. Deixará fora do céu a todos os que praticam, se não se arrependerem e abandonarem essas práticas lascivas. Esta é a realidade. Então, o único caminho seguro é, primeiro, reconheça o seu pecado. Número 2, peça perdão a Deus. Número 3, esteja disposto a renunciar a seu pecado. Número 4, Jesus prometeu toda a ajuda que necessitamos. Ele disse para a mulher pecadora: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o propósito do Evangelho. O Senhor repreende e corrige os que professam guardar a sua lei. Ele aponta os seus pecados e expõe a sua iniquidade, porque deseja separar deles todo pecado e toda maldade, para que aperfeiçoem a santidade no seu temor. Deus os repreende, reprova e corrige, para que sejam refinados, santificados, elevados e finalmente exaltados a seu próprio trono. Testemunho Seleto, volume 2, página 277, parágrafo 2. Esse é o propósito de Deus.
pela graça de Cristo. Ele chama os pecadores dos pecados mais ofensivos e degradantes e purifica-os pela sua graça, pelo seu poder. Separa deles toda a maldade para que aperfeiçoem um caráter santo. E depois, finalmente, de santificado, refinado, elevado, os vai elevar para que vivam junto ao seu trono, no seu reino celestial e eterno. 2 Coríntios 6, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Imundícias da carne são as práticas, os hábitos. Imundícias do espírito, o que colocamos em nossa mente. Leve o assunto em oração a Deus. Se você é sincero e quer honrar a Deus, apresente o caso a Ele. E com toda a certeza lhe dará convicção do que é certo. Lembre-se que a sua salvação está em jogo. Não jogue fora o precioso dom da vida eterna. Que Deus te abençoe.